Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de matemática e vamos lá para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos estar dando continuidade no conteúdo de determinantes, certo? Na aula anterior, nós vimos determinantes de ordem 1 e 2 e na aula de hoje, nós iremos estar vendo determinantes de ordem 3. Então, vou querer que vocês peguem o módulo 2 de vocês, caderno, lápis, caneta e borracha e vamos lá estudar? Então, na aula de hoje, o determinante de uma matriz de ordem 3, que está na página 16 e 17. Então, vocês podem estar acompanhando pelo livro e quem não tem, acompanhando pelo caderno, anotando no caderno. E mesmo quem tem um livro, quem quiser estar anotando no caderno também pode, certo? Então, vamos lá. Ó, determinante de uma matriz de ordem 3. Lembrando, determinante, nós vamos estar trabalhando com matrizes quadradas. O que é mesmo uma matriz quadrada? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Importante, gente, ó. Ordem 3, então vai ter 3 linhas e quantas colunas? E 3 colunas. Para resolver a matriz de ordem 3, nós iremos estar vendo a regra de Sarrus. Então, o determinante de uma matriz M de ordem 3 é definido por, e aí ele dá determinante M, det de M. Lembrando, gente, se a gente quer calcular o determinante da matriz M, então representa por det de M igual a A11 vezes A12 vezes A33 mais. Eita, prof, vou ter que decorar isso aqui tudo? Nada disso. Nós vamos estar utilizando esse dispositivo prático, que é a regra de Sarrus, e vocês vão ver como é fácil. Basta entender como é que ele funciona, ok? Então, vamos lá? Então, esse cálculo pode ser efetuado por meio de um dispositivo prático, chamado regra de Sarrus. Então, vamos lá. E aí, ele traz o passo a passo. Então, quem não tem um livro, já anota no caderno, mas prestem atenção, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, repetimos ao lado determinante as duas primeiras colunas. Então, vou repetir, ó. Lembrando, se é determinante, eu tenho que repetir aqui, ó. Tem que colocar o quê? Entre barras. E o primeiro passo é o quê? Turma, repetir a primeira e segunda coluna. Então, eu repetir a primeira coluna e repetir a minha segunda coluna. Vamos lá para o segundo passo. Segundo passo, eu vou sair multiplicando esse daqui, a minha diagonal principal e as suas paralelas, tá? Então, lembra, ó, diagonal principal e diagonal secundária, tá? Então, vamos lá. Minha diagonal principal, multiplico ela. Então, vou multiplicar A11 vezes A22 vezes A33 e boto aqui o resultado. Aí, vem, ó, multiplicando esse lado de cá. Lembrando, turma, pro lado de cá, ele é o quê? Mais. Então, a gente vai fazer o jogo de sinal com mais, positivo. Pro lado de cá é quem? Menos. Mas vamos lá. Então, segundo passo, sai multiplicando esses números aqui. Terceiro passo, agora eu vou multiplicar a minha diagonal secundária e as suas paralelas. Então, ó, multipliquei aqui a minha diagonal secundária, ó. Tá aqui, ó, sai multiplicando. Lembrando que pra cá é o quê? Menos. Então, eu vou fazer o quê? Trocar os sinais, tá? É só trocar o sinal. Porque eu vou estar fazendo o joguinho de sinal. Então, primeiro, eu multipliquei as minhas diagonais principais, que foram essas daqui, ó. E depois, é que eu vou multiplicar a minha diagonal secundária. Certo? Pega a caneta. Tá? Então, primeiro eu multipliquei a minha diagonal principal e as paralelas, que foram essas daqui, ó. A gente saiu multiplicando, já fui colocando o resultado. Depois que eu multiplico, lembrando que pra cá é mais, eu venho e multiplico a secundária. Tranquilo? Lembrando que pra cá é menos, ou seja, eu só faço o quê? Trocar o sinal. E aí, é só somar os produtos obtidos. E aí, eu chego nisso aqui, tranquilo? Eu sei que vocês devem estar dizendo, ai, professora, essas letras, eu sei que vocês não gostam de letra, mas vocês sabem que primeiro nós estudamos vendo as letras, que é a fórmula geral, fórmula algébrica, que aí depois a gente vai com os números. Não se preocupe, nós vamos estar vendo exemplos sim com os números,
Tá aí um exemplozinho. Observe, por exemplo, o cálculo do determinante da matriz A. Ó, 3 linhas, 3 colunas de ordem 3. Então, nós iremos utilizar a regra de Sarros. Primeiro passo, turma, repito, a primeira coluna e a segunda coluna. Aqui ele colocou determinante de M, mas é determinante de A. Então, ó, vocês já coloquem aí, ó, A, determinante de A. Se eu vou calcular o determinante da matriz A, então, det de A. Não é det de M, viu? O livro colocou det de M, mas é det de A. Coloco entre barras, ó, porque é determinante. Repetir minha primeira coluna e minha segunda coluna. Primeiro passo, vou sair multiplicando esses elementozinhos aqui. Lembrando que para cá o sinal é positivo, ou seja, eu não troco o sinal. Então, vamos lá. Faço 4 vezes 7 vezes menos 3, menos 84. Menos 1 vezes 6 vezes 2, menos 12. 0 vezes 5 vezes 1, 0. Coloquei aqui os resultados. Para cá, lembrando que para cá eu troco o sinal, ou seja, porque eu vou estar multiplicando por menos. E para cá foi por mais, o jogo do sinal. 0 vezes 7 vezes 2, 0. 4 vezes 6 vezes 1, 24. Como para o lado de cá eu troco o sinal, fica menos 24. Menos 1 vezes 5 vezes 3, 15. Como para cá eu troco o sinal, ficou menos 15. Professora, não era para ficar mais? Não, vamos lá. Ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Como aqui eu troco o sinal, ficou menos 15. Lembrem-se que para cá sempre tem um menuzinho, certo? Não se esqueçam desse detalhe importante, que é isso que pode acabar atrapalhando vocês. Esquecer de fazer o joguinho de sinal. Pro lado de cá é só trocar o sinal, tranquilo? Depois, a gente soma os produtos. Então, fiz, ó, menos 84, menos 12 mais 0, que foram esses elementos aqui, ó. Menos 0, menos 24, menos 15. Somando tudo, deu quanto? Menos 135. Lembrando, turma, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, determinante de A foi quanto? Menos 135. Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplo. Esse exemplo daqui não tem no livro de vocês, certo? Então, quem está acompanhando só pelo livro, pega um post-it e anota esse exemplo, ou então anota diretamente no livro mesmo, no espaçozinho que tenha, tranquilo? Quem já está no caderno, só anotar no caderno. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho essa matriz aqui, vou calcular esse determinante. Aqui é para botar entre barras, tá? E aí, eu repeti a minha primeira coluna e a minha segunda coluna. Repita a primeira e a segunda coluna, o primeiro passo. Depois, eu vou sair multiplicando o lado de cá. Ó. Lembrando que para cá é mais e para o lado de cá é menos. Então, ó, ele já fez assim, ó. 1 vezes 0 vezes 3. Ó, 1 vezes 0 vezes menos 3. Aí, coloquei aqui, ó. 1 vezes 0 vezes menos 3. 4 vezes 1 menos 1. Tá aqui, ó. Mais 4 vezes 1 vezes menos 1. Mais 2 vezes 3 vezes 2. Tá aqui, ó. Colocou entre parênteses. Então, percebo que dessa forma aqui eu já tô fazendo um pouquinho diferente. Pode fazer da outra, já colocando os valores aqui. Ou assim, separado. Fica ao gosto de vocês. Menos, profe, por que esse menos? Porque lembram que pro lado de cá é menos. Pronto, aí vem, ó. Menos 1 vezes 0 vezes 2, tá aqui. Mais 2 vezes 1 vezes 1, tá aqui. Mais menos 3 vezes 3 vezes 4, tá aqui. E aí, fazendo essa adição, deu quanto? 8. Menos, de onde é esse menos? Esse menos é daqui da forma, mais essa adição aqui, menos 34. E aí, faz menos com menos, mais 8 mais 34, 42. Então, determinante de A é igual a 42. Então, essa é uma forma de vocês também estarem
fazendo, colocando desse jeito aqui, ó. Ou vocês podem fazer como eu fiz no exemplo anterior. 1 vezes 0 vezes menos 3, menos 3. Lembrando que pra cá é mais, então permanece. Coloca aqui, menos 3. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, tá? Mas aí eu sempre gosto de trazer as duas formas pra vocês estarem vendo. 4 vezes 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, coloca aqui menos 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, coloco aqui, 12. Tranquilo? Agora, vem pro lado de cá, multiplicando, né? Menos 1 vezes 0 vezes 2, e a gente coloca aqui, 0. Dois vezes 1, 2 vezes 1, 2. Como pra cá é menos, menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, a gente coloca aqui 36. Ó, não era menos, ó, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Aí, menos com menos daqui, mais. Lembrem que pra cá sempre fica o sinal trocado. E agora é só a gente adicionar esse com o outro. Ah, turma, aqui me atrapalhei, ó. 1 vezes 0, 0. Vezes menos 3, 0. Aqui é 0. Obrigada, que vocês prestaram atenção. Eu botei só pra ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Estavam prestando atenção, né? Coloquei só pra ver se vocês estavam realmente prestando atenção. 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3, 0. Pronto. Então, vamos lá. Menos 4 mais 12. Ó, que aqui é mais 12. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 8. Então, pro lado de cá deu 8. Aí, vamos pra cá. Menos 2 mais 36, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar quanto? 34. Ó, 8 e 34 aqui, ó. 8 e 34. 8 mais 34, 42. Tá aí a minha resposta. Então, tanto faz. Vocês podem fazer assim, ou vocês podem estar fazendo desse jeito, colocando o resultado aqui, ou podem estar colocando já diretamente na linha. Lembrando que quando for 0, vocês não precisam estar colocando o número, já poderia colocar assim, aqui. Menos 4 mais 12, menos 2 mais 36. Fazer a conta e já achar 42. Então, fica ao critério de vocês, tranquilo? Vamos lá, para o outro item. E não se preocupem, turma, em estarem pausando, copiando. Eu vou deixar disponível esse slide também na plataforma de vocês. Então, vocês assistem a aula, entendendo? E o slide vai estar lá disponível em PDF para vocês estarem fazendo as anotações, certo? Agora sim, vai estar disponível em PDF, mas não vai ter essas anotações aqui que eu tô fazendo com vocês de caneta. Vai ter só mesmo o PDF, tranquilo? Então, vamos lá, eu trago um outro exemplo, né? Ó, para resolver determinando essa matriz aqui. Então, primeiro passo, repito a primeira e a segunda coluna. E vou multiplicando. Lembrando que para cá é mais e pro lado de cá é menos. Então, ó, já coloquei aqui. Nesse caso daqui, então, ó, também tem isso, ó. Ou você pode sair começando a multiplicação daqui, ó. Ou você também pode começar daqui. Não tem problema. Então, vamos lá. Aqui, vamos para cá minha multiplicação.
1 vezes 4 vezes menos 1, já coloquei aqui, ó. 1 vezes 4 vezes menos 1, dá quanto? Menos 4, tá aqui. 3 vezes 1 vezes menos 4, menos 12. 5 vezes 2 vezes 1, 10. Tá aqui o resultado, menos 4, menos 12, mais 10. Agora, pro lado de cá. Lembrando que pro lado de cá tem um menos, pra gente fazer a troca de sinal. 5 vezes 4 vezes menos 4, mais 80. Lembrem que troca o sinal, né? Porque aqui vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Como é menos, com menos, mais. Por isso que ficou mais 80. Então, é importante isso, vocês estarem lembrando que pro lado de cá a gente troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Como pra cá tem um menos, troca o sinal, menos 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Como aqui é menos 6, é menos com menos daqui, mais 6. Depois, prof, depois é só somar todos esses algoritmozinhos aqui. E aí, eu já coloquei separadinho pra vocês, pra dar uma facilitada. Coloquei todos que foram com sinais iguais juntos. Então, eu peguei 80, mais 6, mais 10. Eu coloquei aqui, abri parênteses, botei menos. Aí, fiz 1, mais 4, mais 12. Professora, por que a senhora botou mais 4, mais 12, se é menos? Lembram, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Foi só uma forma de ilustrar para facilitar mesmo para vocês como é que a gente faz essas continhas, né? Então, os sinais iguais foram os positivos, botei aqui. Botei esse menos daqui, porque agora eu vou estar somando sinais que foram com sinais negativos, ó, somando. Então, 80 mais 6 mais 10, 96. Menos daqui, ó, 1 mais 4 mais 12, 17, ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Quem é o sinal dessa turminha aqui? Menos, conservei o sinal. Somei o sinal dessa turminha. Quem é o sinal dessa turminha? Positivo. Agora vem, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. 96 menos 17, 79. Então, gente, eu trouxe essas três forminhas para vocês verem como é que vocês podem estar fazendo. Então, fica ao critério de vocês, do jeito que vocês acharem melhor, tranquilo? E aí, o livro traz essa atividade, né, resolvida também, né? Então, vamos ver que calcula o determinante da matriz A. E aí, ele me dá o meu determinante, pede pra gente estar calculando o determinante dessa matriz. Então, det de A, lembrando que a gente sempre coloca entre barras, né? Faz o que? O primeiro passo, repete a primeira coluna e repete a segunda coluna. Agora, vamos para o nosso segundo passo, que é sair multiplicando, ó. Multiplico. E aí, ele já colocou aqui o livro, ó. Menos 3 vezes 4 vezes 3. Ó, ele já colocou aqui, ó. Tá vendo, ó? Mais. Aí, eu saio multiplicando esse daqui. Lembrando, gente, quando for pro zero, não precisa estar colocando. Ele colocou aqui 2 vezes 5 vezes 0. Tá aqui. Tá? Por que que não precisa colocar? Porque um número vezes 0 dá 0. Então, vocês nem precisam colocar. E somar qualquer coisa com 0 é mesmo que nada, porque o meu 0 é o meu elemento neutro na adição. Prof, por que que a gente tá colocando? Porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato. Nos exercícios, quando for pro zero, vocês já nem colocam, tá certo? Mas, se quiser colocar, também não tem problema. E agora eu faço 1 vezes menos 1 vezes 2, ó. Multiplico. Tá aqui, ó. 1 vezes 1 vezes menos 1 vezes 2. E depois eu venho pro lado de cá. Ó. Depois eu venho pro lado de cá. Menos 1 vezes 4 vezes 0. Menos 3 vezes 5 vezes 2. Lembrando que pra cá é menos, ou seja, eu troco o sinal. E 2 vezes menos 1 vezes 3. Tá? E tá aí, turma, a mesma, prof, é a mesma coisa que a senhora já vinha fazendo. Sim, turma, é a mesma coisa que eu já vinha fazendo, ó. Tá aqui, depois só a gente tá aí somando. Então, o resultado deu menos 2. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Tanto quem tem um livro como quem tem um caderno. Anota esse determinante aqui.
e pausa o vídeo e vai fazer sozinho. Depois volta e vê se acertou, tá certo? Vamos lá. E aí, turma, fizeram, conferiram se conseguiram acertar ou não? Muito bem. Então, na página 17, né, logo abaixo desse exemplo, ele traz um exercício. E esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem, né? Vocês já estão em casa, né? Mas seria o que, se a gente tivesse presencial, eu iria dizer, olha, exercício de casa, atividade de casa. Então, a atividade vocês vão fazer pela tarde, né? Se vocês estiverem estudando de manhã, ou se quiserem dar continuidade, enfim. Façam de conta que aí é atividade de casa, porque a gente já teve nossa aulinha, tá certo? E aí eu vou estar explicando a vocês como é que vai fazer essa atividade, né? São duas questõezinhas só, justamente sobre isso que nós acabamos de estudar. Determinantes de ordem 3. Quarta questão. Então, é bom até quem não tem um livro, já tá aqui o exercício para vocês estarem fazendo, copiando no caderno. Calcule o valor do determinante da matriz. Então, aqui ela me dá a matriz de ordem 3, então vocês vão colocar esse mesmo determinante, certo? Coloquem entre barras. Por que entre barras? Porque vocês vão calcular o determinante da matriz, então vocês vão colocar entre barras. E o primeiro passo vai repetir a primeira linha e a primeira coluna. E depois é só sair, ó, multiplicando pra cá. Lembrando que pra cá o sinal é mais, permanece. E depois pro lado de cá, menos e só adicionar. Então, essa questão aqui é o que a gente estava fazendo direto nos exemplos anteriores. A quinta questão. A quinta questão ela já é um pouquinho diferente, mas nada complicado, tá? É também uma coisa que eu já vinha pegando no pé de vocês, né? Quando ele não me dá a minha matriz, mas ele me diz como é a lei de formação dela, A e J. Certo? Então, seja a matriz A igual a e J, 3 por 3, você já sabe, a matriz de ordem 3 vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá ok? A e J é igual a menos 1 quando o meu I for menor do que o meu J. Vai ser A se o meu I for igual ao meu J. E vai ser 1 se o meu I for maior do que o meu J. E aí ele diz, determine A para que o determinante de A for igual a 0. Então, vocês vão montar a minha matriz primeiro. E quando forem calcular o determinante de A, vocês vão colocar do ladinho, igual a 0. Prof, como é que eu monto essa matriz? Aí, vocês vão ter que ir lá nas aulas de matrizes. Inclusive, teve exercícios de matrizes que eu fiz com vocês, que era envolvendo esse A e J. Fui explicando detalhadamente, mas só para dar aquela relembradinha, montando a minha matriz, eu vou ter que primeiro colocar na forma geral. Então, A, o que, turma? 1, porque ele tá na primeira linha e na minha primeira coluna. Coloco A, 1. Aí vem pra cá. A, o que, turma? 1, 2, porque 1, 2 porque ele tá na primeira linha e na segunda coluna. Depois eu venho aqui e coloco A, o que? 1, 3, porque 1, 3 tá na primeira linha e terceira coluna, tá? E aí eu vou montando a minha matriz. Lembrando que é de ordem 3, então vai ter 3 linhas, então aqui vai vir pra cá. A2, 1, A2, 2, A2, 3. E aqui vai vir pra cá, pra minha terceira linha. A3, 1, A3, 2 e A3, 3, certo? Então, vocês vão montar essa matriz. E depois vocês montarem essa matriz, vocês vão ver quais são os valores dela. Então, vamos lá. Só tô fazendo a primeira linha, viu, turma? Pra vocês verem como é que é. A1, lembrando que aqui é o meu I e aqui é o meu J. São iguais. Quando o I for igual a J, qual é o valor dele? Tá aqui, ó, A. Então, esse elemento vai ser o próprio A. Certo? Esse daqui, 1, 2. Quando o meu I for menor do que o meu J, ó, I menor do que J quem? Menos 1. Então, o valor dele aqui vai ser quem? Menos 1. Aqui também, ó, I é menor do que J. Então, vai ser quanto? Menos 1. Só para ilustrar esse caso aqui, então, eu vou colocar isso aqui, ó. Aqui é quem? A
Tá na onde? Segunda linha e primeira coluna. Ó, nesse caso aqui, ó, o meu I é maior do que o meu J. Lembrem que é A e J. I, J. Então, o meu I é maior do que J, porque o meu 2 é maior que 1. Então, vai ser quanto? 1. Então, esse elemento aqui é quem? 1. E aí, turma, vocês vão estar montando. E aqui vai ser quem? A2, 2. Ó, segunda linha. Segunda coluna. Aqui vai ser quem? A2, 3. Segunda linha. Terceira coluna. Aqui vai ser quem? Acabei fazendo, né? Terceira linha. Que é um 3, né? Terceira linha e primeira coluna. Aqui vai ser quem? A3, 2. Terceira linha e segunda coluna. Aqui vai ser quem, turma? A3, 3. Terceira linha e terceira coluna. E aí, vocês vão estar montando. Vamos lá, montar com vocês. E aí, fica só pra casa vocês fazerem sozinhos a parte de calcular o determinante. Vamos lá, vocês estão entendendo, sim ou não? Sim, né? A2, 1, vamos lá. A2, 2 são iguais e igual a J, então vai ser quem? A. Então, já coloco A aqui. A2, 3. I menor do que J. Se o meu I é menor do que J, vai ser quanto? Menos 1. Então, coloco aqui menos 1. Menos 1. Vamos lá. A3, 1. I maior do que J. Então, vai ser quanto? 1. A3, 2. I maior do que J. Se o meu I é maior do que J, vai ser quanto? 1. A3, 3. I igual a J. Então, vai ser quanto? A. Então, tá aí a minha matriz de ordem 3. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E vocês vão calcular o meu determinante de A. Calcular o determinante de A, eu vou fazer o que, turma? Colocar entre barras, repetir a primeira e a segunda coluna. E vou sair fazendo a minha multiplicação. Lembrando que pra cá é mais e pra cá é menos. E no final de tudo, vocês vão igualar a 0, certo? Vão chegar a uma equação e aí é só resolver. Por que a gente vai chegar na equação? Porque no final de tudo, vocês vão calcular o determinante e vai fazer igual a 0. Porque aqui tá dizendo que é o det de A igual a 0. Lembre, repitam a primeira e a segunda coluna. Tranquilo? Tranquilinho, né? Muito bem. Então, é isso, turma. Façam essa atividade, certo? E não se preocupe que eu vou deixar esse slide disponível para vocês. Só não estará com essas anotações que eu fui fazendo durante a aula, mas o slide em si vai estar disponível, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.